Poucos nomes do século XX inspiraram tanta fé, devoção e mistério quanto o de Padre Pio de Pietrelcina. Um homem simples, nascido numa aldeia humilde do sul da Itália, que viveu uma vida de profunda entrega espiritual, marcada por fenômenos que desafiaram a explicação humana. Padre Pio, como ficou conhecido no mundo inteiro, foi muito mais do que um frade capuchinho, foi um símbolo vivo da presença divina em meio à dor humana. E a parte mais impressionante de sua história é que ele carregou, por mais de 50 anos, as mesmas feridas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado do corpo. Essas chagas, conhecidas como estigmas, nunca cicatrizaram completamente e deixavam um perfume suave no ar, descrito por muitos como o aroma da santidade. Nascido em 25 de maio de 1887, na pequena Pietrelcina, sul da Itália, Francesco Forgione cresceu em uma família camponesa profundamente religiosa. Desde menino, demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Dizia ver e conversar com seu anjo da guarda e com Jesus, algo que deixava seus pais comovidos e ao mesmo tempo intrigados. Aos 15 anos, movido por uma vocação que ele descrevia como irresistível, ingressou na Ordem dos Frades Capuchinhos. Recebeu o nome de Frei Pio em homenagem a São Pio V. Em 1910, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote, iniciando uma jornada que marcaria a história da Igreja Católica. Mas o caminho não foi fácil. Logo após a ordenação, Padre Pio começou a sofrer com graves problemas de saúde. Passava por febres altíssimas, dores intensas e desmaios repentinos. Médicos não conseguiam entender como ele sobrevivia a certos episódios. Ele dizia que as enfermidades faziam parte de uma purificação espiritual, um sacrifício silencioso que o aproximava de Deus. Depois de um período de recuperação, em 1916, foi enviado para o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, uma pequena vila na região da Apulia. E foi ali que ele permaneceria pelo resto da vida. Em San Giovanni, Padre Pio se tornaria conhecido não apenas como confessor e pregador, mas como um verdadeiro instrumento de transformação espiritual. Seus dias começavam antes do amanhecer, quando já se ajoelhava em oração, e terminavam tarde da noite, após longas horas de confissão. As pessoas vinham de todos os cantos da Itália, e depois do mundo, para falar com ele, pedir conselhos, confessar seus pecados ou simplesmente olhar em seus olhos. Muitos diziam que bastava um olhar dele para sentir o peso da alma sendo aliviado. Outros relatavam que ele parecia conhecer seus pensamentos antes mesmo que falassem. Foi nesse período que surgiram os primeiros relatos de dons extraordinários. Além dos estigmas, Padre Pio demonstrava clarividência. Sabia detalhes íntimos da vida das pessoas, de coisas que jamais poderia saber. Há inúmeros testemunhos de bilocação, quando ele teria sido visto em 2 lugares ao mesmo tempo, muitas vezes ajudando alguém em perigo enquanto ainda permanecia em oração no convento. O mais impressionante, no entanto, era sua humildade. Apesar da fama crescente, ele fugia de elogios. Dizia que tudo vinha de Deus e que ele mesmo era apenas um pobre frade que reza. Essa simplicidade o tornava ainda mais amado pelo povo, mas também alvo de suspeitas. A Igreja, prudente diante de tantos fenômenos místicos, chegou a impor restrições a ele, proibindo de celebrar missas públicas e de atender confissões por um tempo. Padre Pio obedeceu em silêncio, com paciência e fé, aceitando as provações como parte da vontade divina. Mesmo com as limitações, as pessoas não deixaram de procurá-lo. Relatos de curas, conversões e milagres se espalhavam rapidamente. Em pouco tempo, San Giovanni Rotondo passou a receber milhares de peregrinos. Era comum ver filas imensas em frente ao confessionário, com pessoas esperando horas, às vezes dias, para se confessar com ele. Diziam que suas missas eram diferentes de qualquer outra, celebradas com tanta emoção e intensidade que muitos fiéis se comoviam até as lágrimas. Foi também nesse período que amadureceu nele o desejo de unir fé e ação concreta. Padre Pio dizia que não bastava rezar pelos que sofrem, era preciso agir. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a pobreza e o sofrimento tomavam conta da Itália, ele começou a sonhar com a construção de um hospital que unisse medicina e espiritualidade. A dor precisa de alívio, e o sofrimento, de amor, dizia. Assim nasceu a ideia da Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956, um dos maiores hospitais católicos da Europa, que até hoje atende pessoas de todas as condições sociais, inspirando outras obras de caridade no mundo inteiro. E você sabia que, mesmo sem jamais sair de San Giovanni Rotondo, Padre Pio se tornou uma figura mundialmente conhecida. Cartas chegavam de dezenas de países, e sua imagem, retratada em fotografias e relatos, corria o planeta. O mundo moderno,
Com toda sua pressa e descrença, parecia encontrar naquele frade silencioso uma resposta simples e profunda: a presença de Deus ainda se manifesta entre os homens. Por isso, até hoje, milhões de pessoas mantêm devoção a Padre Pio, visitam seu santuário e acreditam no poder de sua intercessão. Sua vida é um lembrete de que a fé autêntica não está apenas nas palavras, mas nas ações, na caridade e na perseverança. Aliás, me conta aqui embaixo, você já conhecia a história de Padre Pio? Já ouviu falar dos milagres atribuídos a ele? Escreve nos comentários o que mais te tocou nessa história, quero muito saber. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, verifique se está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem aos vídeos e acabam esquecendo de se inscrever. Ative as notificações, assim você será avisado quando novos conteúdos forem lançados. A vida de Padre Pio foi uma mistura constante de mistério, fé e sofrimento. Ele mesmo dizia que a santidade custa caro. E viveu essa frase até o último suspiro. As marcas visíveis nas mãos e nos pés não eram apenas feridas físicas, eram sinais de uma entrega total. Médicos e teólogos tentaram durante décadas compreender o fenômeno dos estigmas que ele carregava. Foram analisados, fotografados e observados de perto, mas nenhum estudo conseguiu oferecer uma explicação completa. As feridas nunca se infeccionavam, nunca apodreciam e exalavam um perfume leve, descrito como o cheiro de flores. Padre Pio, por sua vez, aceitava essa dor com serenidade. Dizia que o sofrimento, quando oferecido com amor, podia redimir almas. Com o passar dos anos, ele se tornou um dos confessores mais procurados da Itália. Era comum pessoas viajarem dias inteiros, enfrentando filas que se estendiam por quilômetros, apenas para ouvir dele algumas palavras. Suas confissões eram profundas e exigentes. Ele olhava nos olhos do penitente, antes mesmo que a pessoa começasse a falar, dizia: "Filho, não esconda nada. Eu já sei o que pesa em sua alma." Muitos saíam dali chorando, sentindo-se libertos. Outros, tomados pela emoção, diziam ter experimentado uma paz que nunca haviam sentido antes. O dom da bilocação também se tornou um dos fenômenos mais comentados. Há registros de pessoas que o viram em locais distantes enquanto ele, comprovadamente, estava no convento em San Giovanni Rotondo. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pilotos italianos relataram que, ao sobrevoar a região, viram uma figura de frade nos céus acenando com as mãos, impedindo-os de bombardear a cidade. Todos garantiam que era Padre Pio. Muitos desses relatos foram documentados oficialmente por testemunhas civis e militares. Mas não foram apenas os milagres que marcaram a vida dele. Também houve períodos de dor, dúvida e perseguição. Com o crescimento da fama, aumentaram as desconfianças. Alguns padres e até autoridades eclesiásticas questionavam a autenticidade de seus dons. Acusaram-no de fanatismo, de charlatanismo e até de manipular os fiéis. A Igreja, prudente, abriu investigações. Por algum tempo, proibiram-no de celebrar missas em público, de escrever cartas e de receber visitantes. Esse foi um dos períodos mais difíceis de sua vida. Apesar disso, Padre Pio jamais reclamou. Em uma carta, escreveu: "Tudo o que Deus permite, Ele permite por amor. Se Ele quer que eu fique em silêncio, eu obedeço." Sua obediência e humildade acabaram desarmando até os corações mais céticos. Com o tempo, as restrições foram suspensas, e ele voltou a exercer o sacerdócio plenamente. Mesmo em meio a tantas provações, Padre Pio jamais deixou de rezar. Seu dia era inteiramente dedicado à oração. Dormia apenas poucas horas e passava o restante do tempo entre a confissão, a missa e a contemplação. Dizia que a oração era o oxigênio da alma, e sem ela o espírito morria sufocado. Os que o conheceram pessoalmente relatam que havia algo diferente na sua presença. O olhar profundo, o tom de voz sereno e o perfume que o acompanhava criavam uma sensação inexplicável. Há registros de pessoas que, ao se aproximarem dele, desmaiaram de emoção ou começaram a chorar sem entender o motivo. A devoção popular cresceu de forma impressionante. As missas em San Giovanni Rotondo passaram a reunir milhares de fiéis, e o convento precisou ser ampliado. O pequeno vilarejo se transformou num ponto de peregrinação mundial. Padres, bispos, médicos e estudiosos viajavam até lá para vê-lo. Uns buscavam milagres, outros buscavam respostas. Mas todos voltavam com algo em comum: a sensação de que tinham encontrado um homem que vivia realmente o Evangelho em cada gesto. O mais curioso é que Padre Pio nunca buscou essa fama. Ele se incomodava com o assédio e pedia para que as pessoas não o chamassem de santo. "Sou apenas um servo inútil", dizia. "Tudo vem de Deus, e a glória é dele."
Essa humildade profunda o acompanhou até o fim. Outro aspecto marcante era sua relação com o sofrimento humano. Ele dizia que o mundo precisava de almas dispostas a sofrer em silêncio pelos outros, e que o amor verdadeiro sempre tem algo de sacrifício. Certa vez, perguntaram a ele por que parecia sempre cansado. Ele respondeu: porque à noite, quando vocês dormem, eu luto com o demônio pelas almas que me foram confiadas. Esse modo de viver a fé inspirava e assustava ao mesmo tempo. Muitos acreditavam que ele tinha uma ligação direta com o sobrenatural. Há relatos de pessoas que, ao tocar suas roupas, foram curadas de doenças graves. Outros contavam que ele aparecia em sonhos para dar conselhos ou avisos que se confirmavam depois. Apesar de toda essa fama mística, Padre Pio sempre se manteve fiel à simplicidade da vida monástica. Continuava comendo pouco, dormindo mal e vivendo com o mínimo necessário. Quando alguém tentava oferecer-lhe presentes ou vantagens, ele recusava com firmeza. Preferia ver o dinheiro ser usado para a construção do hospital que idealizara, a Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956. Ele considerava essa obra uma das maiores graças concedidas por Deus. O hospital foi planejado para acolher os doentes não apenas com recursos médicos, mas também com oração, amor e respeito humano. Até hoje, médicos, voluntários e religiosos trabalham lá seguindo o princípio que ele deixou: o doente deve ser tratado com as mãos do médico e o coração de Cristo. Durante as décadas de 1950 e 1960, a fama de Padre Pio atingiu o auge. Jornais italianos e estrangeiros publicavam reportagens sobre ele. Pessoas de todas as classes sociais iam a San Giovanni: políticos, artistas, camponeses, ricos e pobres. Todos queriam ouvir aquele frade que falava pouco, mas dizia exatamente o que cada um precisava escutar. Um fato curioso é que muitos cientistas que foram até ele como céticos saíram profundamente transformados. Um médico de Milão, que fora enviado para examinar seus estigmas, declarou depois: eu fui para desmenti-lo e voltei convertido. Essa força espiritual e essa serenidade diante do sofrimento fizeram de Padre Pio um símbolo universal de fé. Ele ensinava que a oração podia mudar qualquer destino, e que nenhuma dor era inútil se fosse oferecida por amor. Aliás, aproveitando esse momento, me conta aqui nos comentários: você acredita que dons espirituais como os de Padre Pio ainda acontecem nos dias de hoje? Já viveu ou conheceu alguém que tenha experimentado algo semelhante? Compartilhe sua opinião. Sua participação enriquece muito nossas reflexões e ajuda outras pessoas a fortalecerem sua fé. Nos últimos anos de sua vida, Padre Pio já era considerado uma figura de fé mundial. Mesmo debilitado pela idade e pelas feridas que nunca cicatrizaram, ele continuava a celebrar missas diariamente e a atender confissões sempre que suas forças permitiam. Às vezes, ficava de pé diante do altar por horas, com o rosto pálido e marcado pela dor, mas os olhos permaneciam firmes, cheios de paz. Era como se, em cada gesto, ele repetisse silenciosamente as palavras de Cristo: meu jugo é suave e meu fardo é leve. A cada visita, os fiéis sentiam que estavam diante de algo sagrado. Muitos descreviam o ambiente da igreja como diferente, envolto por uma presença que não se podia ver, mas podia ser sentida. As pessoas se ajoelhavam, choravam, tocavam o chão e saíam dali transformadas. O convento de San Giovanni Rotondo se tornará um refúgio espiritual para milhões de pessoas que buscavam esperança. E Padre Pio, mesmo frágil, se mantinha firme, como um pastor que não abandona o rebanho. Na década de 1960, sua saúde começou a declinar de forma mais evidente. Sofria com dores constantes, problemas respiratórios e fraqueza. Mesmo assim, recusava repouso. Dizia que o sofrimento era uma forma de permanecer unido a Deus. Quando algum confrade o aconselhava a descansar, ele respondia com um sorriso discreto: no céu eu descansarei. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, Padre Pio faleceu em silêncio, com o terço nas mãos e as palavras Jesus, Maria nos lábios. Tinha 81 anos. Pouco antes de partir, pediu que o deixassem sozinho por alguns instantes, como se quisesse fazer sua última oração em particular. E assim foi. Quando voltaram ao quarto, seu rosto estava sereno, iluminado por uma expressão de paz que comovia quem o via. As feridas, misteriosamente, haviam desaparecido. As mãos e os pés estavam limpos, sem marcas, como se jamais tivessem existido. A notícia da sua morte se espalhou rapidamente. Milhares de pessoas foram ao convento prestar as últimas homenagens. A fila para se despedir se estendia por quarteirões inteiros, e muitos choravam como se tivessem perdido um amigo íntimo. Para eles,
Padre Pio não era apenas um santo, era alguém que havia estado verdadeiramente presente em suas vidas. Nos anos seguintes, o testemunho sobre sua santidade continuou a crescer. Relatos de curas milagrosas se multiplicaram, e sua fama ultrapassou fronteiras. Pessoas de diferentes religiões, ou até mesmo sem religião, diziam encontrar conforto ao conhecer sua história. A Casa Alívio do Sofrimento, o hospital que ele havia fundado, tornou-se um símbolo vivo do seu legado de compaixão. Médicos e voluntários seguiam atendendo pessoas com o mesmo espírito que ele pregava: curar o corpo com a ciência e a alma com o amor. A Igreja, após um longo e minucioso processo de estudo, reconheceu oficialmente as virtudes heroicas e os milagres atribuídos à intercessão de Padre Pio. Em 1999, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, que o admirava profundamente. 3 anos depois, em 2002, foi canonizado em uma cerimônia que reuniu mais de 300 mil pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, uma das maiores da história moderna. João Paulo II, que havia se confessado com Padre Pio décadas antes, declarou diante do mundo: Padre Pio foi um homem de oração e de sofrimento, que ofereceu toda a sua vida pela humanidade. Hoje, Padre Pio é venerado como São Pio de Pietrelcina, e seu santuário em San Giovanni Rotondo recebe milhões de peregrinos todos os anos. Seu corpo, conservado em uma urna de vidro, permanece exposto para visitação. Muitos relatam sentir uma presença intensa de paz e emoção ao se aproximar. E é curioso. Até mesmo pessoas que não acreditam em milagres reconhecem algo inexplicável naquele lugar. Mas o que talvez mais impressione na vida de São Pio é que, apesar de todas as manifestações extraordinárias, ele sempre apontava para o essencial: o amor. Dizia que a oração era a chave para todas as respostas e que, mesmo quando Deus parecia distante, ele estava apenas em silêncio, preparando algo maior. Entre seus muitos ensinamentos, um dos mais lembrados é: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essas palavras, simples e diretas, continuam a consolar corações até hoje. São incontáveis as histórias de pessoas que mudaram de vida após conhecer sua mensagem. Algumas dizem ter superado vícios, doenças e até depressões profundas depois de recorrerem à sua intercessão. Outras relatam que, ao ler suas cartas ou ver uma imagem sua, sentiram uma força interior inexplicável. E talvez seja esse o verdadeiro milagre de Padre Pio: despertar nas pessoas a fé viva, aquela que reacende mesmo quando o mundo parece escuro. No Brasil, sua devoção ganhou força nas últimas décadas. Igrejas, capelas e obras sociais levam seu nome. Todos os dias, milhares de fiéis participam da novena de São Pio de Pietrelcina, pedindo sua ajuda e agradecendo graças recebidas. Ele se tornou um dos santos mais amados pelos brasileiros, especialmente por sua ligação com o sofrimento humano e com a compaixão pelos pobres e doentes. E se existe uma herança que ele deixou, é a certeza de que Deus age nas pequenas coisas, num olhar, num gesto, num toque silencioso. Padre Pio não fez nada grandioso aos olhos do mundo. Viveu escondido, rezando, escutando e servindo. E é justamente por isso que sua luz nunca se apagou. Talvez, ao pensar nele, a gente entenda que a santidade não é algo distante ou impossível. É uma escolha diária de amor, humildade e entrega. Ele dizia que, quando alguém se aproxima de Deus com sinceridade, o céu se move em favor dessa alma. E é essa fé simples, mas poderosa, que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o planeta. Então, agora me diga, você já conhecia a vida de São Pio de Pietrelcina? Já pediu a intercessão dele em algum momento difícil? Compartilhe aqui nos comentários o que mais te tocou nessa história. Quem sabe, a sua experiência também acenda a fé em alguém que esteja precisando. E se este vídeo chegou até você, talvez seja um sinal, uma oportunidade para renovar sua confiança em Deus e lembrar que, mesmo nas horas mais difíceis, a luz nunca deixa de brilhar.